Isso. Mas se você precisar desejar, né? Na sua Bíblia, tá aí, ó. 2 Samuel, capítulo 9. Como o outro capítulo é só um versículo, o meu aqui parou por quê? O arquivo é esse aqui, só deu uma paradinha aí. O arquivo é esse aí. Então, queridos, vamos lá? Aí dá para os irmãos. Dá para ele lá atrás? Tá? Tá tranquilo? Tranquilo? Seguindo. Tá abrindo. Vamos juntos? Vamos juntos? Não, é. Isso. Esse aqui eu vou. Isso, aqui foi a partir daqui, ó. Isso. Eu acho que eu fiz advogado. Tá ok? Dá para ir lá atrás? Vamos juntos? Um, dois e. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Perguntou o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodavar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhes-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Zipa eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo, né? Isso, ele era coxo. Aqui faltou dos dois pés, né? Curva a sua cabeça. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por esta palavra. É a tua palavra. Como diz, tudo foi escrito para o nosso
ensino e nosso proveito, para que pelas Escrituras tenhamos consolação. Eu quero te louvar por esta palavra escrita a nós, especialmente para esse momento. Oramos pelos que nos assistem aqui ou em seus lares. Que o teu Espírito os alcance no nome precioso de Jesus. Amém. Filhos, a história de Mefibosete não começa no capítulo 4, né? A história dele praticamente está no capítulo 9. Todo o capítulo 9 foi lido aqui, é dedicado à história de Mefibosete. Mas a história dele começa no capítulo 4. E é uma história muito estranha. Mefibosete no capítulo 4. Porque o que é que acontece, queridos, no capítulo 4? O capítulo 4 vai contar a história de dois capitães que eram do exército de Saul. E esses dois capitães, então a história é uma história assim, só sobre esses dois homens, uma covardia que eles fizeram. Quando entraram na casa de Isbosete, ao meio-dia, no calor do dia, Isbosete estava dormindo, e eles foram lá, mataram Isbosete, cortaram a cabeça dele, caminharam a noite toda pelas campinas para entregar a cabeça de Isbosete para Davi. Quando eles chegaram com a cabeça de Isbosete lá no palácio para entregar para Davi, Davi disse: vocês fizeram isso? Vocês tiveram coragem de entrar na casa de um homem que estava dormindo e mataram esse homem? Vocês fizeram isso? Aí Davi chamou os homens da guarda dele, disse que os homens da guarda matam esses dois homens. Não se faz isso em Israel. Mataram um homem que estava dormindo. Mas esse homem, quando Saul estava vivo, era inimigo de Davi. E Davi disse: vocês entraram na casa de um homem que tinha um coração bom e o mataram. Mas no meio dessa história maluca, aí nós encontramos aquele primeiro, no capítulo 4, que foi no capítulo 4, aí nós vemos aquele versículo, né? Aqui está contra mim, fechou. Aí no capítulo 4, versículo 4, está carregando aqui. Capítulo 4, versículo 4, diz assim, vai dizer assim, que está falando sobre essa história maluca de dois homens que mataram um homem dormindo. Aí fala assim, e Mefibosete era filho de Jonatas, que era filho de Saul, aleijado de ambos os pés. O que isso tem a ver com a história do capítulo 4? Mefibosete não faz parte da história do capítulo 4. Seria a mesma coisa que você está dizendo assim: olha, eu estava na casa dos meus pais em um momento muito alegre, a gente estava conversando e almoçando, e de repente estourou uma bomba lá no Ramá, na faixa de Gaza, e matou um homem. O que tem isso a ver com a sua visita à casa dos seus pais no momento festivo de comunhão, de convivência? É a mesma questão. A história de Mefibosete não faz parte do capítulo 4, que também é um capítulo curto. Não faz parte deste capítulo. Ele foi inserido ali e a gente vai dizer uma coisa para os meus queridos irmãos sobre a história de Mefibosete. Meus queridos, por quê? Porque Deus permitiu que essa história fosse inserida sem vínculo nenhum. Nenhum. Não tem ligação nenhuma. Qualquer crítico de literatura, não precisa ser crítico de literatura, não. Qualquer pessoa que lê um texto e vê, mas não tem conexão, não tem ligação, não tem elo, nada diz com nada aqui, absolutamente nada diz com nada. Eu queria ter um filho assim.
Aí esse é o versículo. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Israel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Não está falando sobre Mefibosete. Está falando sobre Recabe e o seu amigo que foram matar esse homem dentro da sua casa. E coloca esse texto dentro. Sem elo nenhum. Qualquer pessoa que está lendo um texto vai dizer assim, se fosse em sala de aula, né? Se professor, o que Mefibosete está fazendo aqui? Pelo amor de Deus, o que ele está fazendo aqui? Nessa história sanguinária, nessa história bruta, o que ele está fazendo aqui? Fora de contexto, fora de realidade, fora de cena, numa cena de violência. Meus queridos, ele está aqui simplesmente para mostrar como a graça de Deus opera. As misericórdias do Senhor operam. Porque as misericórdias do Senhor são como o vento, as asas do vento. As misericórdias do Senhor também têm asas como o vento. E ela sopra para onde Deus mandar. Eu só não tenho domínio sobre esse vento. Para onde a gente vai direcionar ou redirecionar esses ventos. Mas a graça de Deus tem asas como asas do vento e sopra para onde Deus quiser que ele sopre. Então veja só o que diz Paulo, queridos, aqui em Romanos 9, 15 e 16. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Meus queridos, as misericórdias do Senhor têm asas como o vento, mas quem sopra, faz soprar e direcionar é Deus. É Deus quem decide, é Deus quem orienta, é Deus quem está no comando. Essa prerrogativa de ter misericórdia de um, de ter misericórdia de outro, é uma prerrogativa de Deus. Agora, eu tenho uma palavra boa para dizer para os irmãos, que os ventos das misericórdias de Deus, assim como soprou sobre Mefibosete nesse contexto horroroso, que não é o contexto dele, mas tirou Mefibosete, salvou Mefibosete. Queridos, os filisteus lutaram contra Saul, mataram Jonas, mataram os filhos de Saul. Mefibosete foi o único que se salvou. Dessa forma aqui, trágica, mas foi o único. Quando chegou a notícia do palácio, Saul estava morto, Jonas estava morto, os filhos de Saul estavam mortos. A ama que cuidava dessa criança de 5 anos pegou, saiu correndo para fugir, porque eles vão matar também Mefibosete. Vão matar Mefibosete. Meus queridos, acima de tudo isso aqui, nós encontramos a expressão da misericórdia de Deus que nos alcança onde nós estamos para nos proteger. Ainda que o seu nome esteja inserido dentro de um contexto ruim, perverso, cruel, as misericórdias do Senhor te alcançam, como alcançou Mefibosete. Alcançam. Não tem, queridos, barreiras para os ventos da misericórdia do Senhor. Não encontramos. Agora a gente para e pensa o seguinte. Aqui tem alguns personagens que são chaves para Deus direcionar o soprar desses ventos. Hoje, meus queridos, o nome que nós temos para direcionar o soprar da misericórdia de Deus é Cristo Jesus. Ele é o único nome que garante dessa misericórdia soprar sobre a sua vida, soprar sobre a sua família, soprar sobre os seus projetos, soprar sobre os seus sonhos, soprar sobre a sua história. É Jesus, nós não temos outro nome que nos garante o direcionamento desses ventos soprando na nossa direção,
trazendo sobre nós a graça benéfica da misericórdia do Senhor. Embora nós temos essa expressão em Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16, quando diz lá, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Isso aqui não depende de quem corre, só depende única e exclusivamente de mim. Meus queridos, mesmo que a gente não possa fazer nada, eu imagino que a única coisa que a gente pode fazer é como o cego Bartimeu. Eu me encanto com a oração do cego Bartimeu. A oração dele foi pequenininha, curtinha, mas é a oração que eu preciso fazer todos os dias. É a oração que você precisa fazer todos os dias. Qual foi a oração de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Foi a oração dele, só isso. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Uma oração curta, uma oração simples, sem retórica rebuscada, sem eloquência. Sabe aquele grito da alma que você tem lá no silêncio da sua história, às vezes sozinho em casa, dormindo, dirigindo o seu carro, no seu trabalho, mas de repente parece que você para só para fazer essa oração. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meus queridos, mas Deus disse, eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. E você sabe que nessa noite, o nome de Jesus faz com que Deus sopre esse vento sobre a minha vida, faz com que Ele sopre esse vento sobre a sua vida. Jesus garante isso, queridos. Jesus garante isso. Pouco importa o grito, a força do grito que está na sua alma. De repente pode ser um grito que passa despercebido para todo mundo. De repente ele é tão intenso que se a gente estivesse do outro lado desse planeta Terra, a gente ouviria o grito que está na sua alma. Não interessa a intensidade desse grito da sua alma, ele chega até a presença do Senhor através da mediação de Cristo Jesus. Ele chega até a presença do Senhor. Uma outra coisa, queridos, que nós encontramos aqui, é que os ventos da misericórdia de Deus sopram para cumprir um propósito de Deus. Sabe por que Deus teve misericórdia do cego Bartimeu? Porque Deus tinha um propósito com ele. Sabe por que Deus teve misericórdia de Mefibosete? Porque Deus teve misericórdia, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito com a vida dele. Sabe por que Deus tem a mesma misericórdia da minha vida e a mesma misericórdia da sua vida? Porque Deus tem um propósito com todos nós. Deus só age, queridos, em cima de propósito. E o nome do Senhor foi glorificado. Essa história deve ter aproximadamente 2.000, mais 1.000, 3.000, mais 900, 3.900 anos tem essa história. Sabia? Nós estamos diante de um relato histórico com quase 3.000 anos, pouco mais de quase 4.000 anos de existência. Quase 4.000 anos de existência. Mas nós estamos falando dessa história aqui. Porque até hoje o nome do Senhor está sendo glorificado nessa providência misericordiosa dele com o seu povo, com os seus eleitos, seus escolhidos, os seus amados. Deus te ama, Deus nos ama, Deus é bondoso para conosco e Deus, acima de tudo, é misericordioso. Deus é lindo, Deus é extraordinário. Meus queridos irmãos, veja só quando começa esse texto. Jonatas, filho de Saul, nesse ponto nosso aqui, tinha um filho aleijado dos pés. O texto diz, outra expressão diz, outra narrativa diz lá na frente, ambos os pés. Era da idade de 5 anos,
Quando Jeu chegar a notícia da morte de Saul, de Jonas, então aí aconteceu esse fato aí. Mas o que acontece, querido? Davi faz uma pergunta no palácio. Qual a pergunta que ele faz? Tem alguém da casa de Davi, de Jonas? Tem alguém da casa de Jonas para que eu possa abençoar? Tem alguém que eu possa chamar aqui e abençoar? Alguém disse, ó, tem um homem aqui no palácio. Ele é empregado aqui no palácio. Ele é servo no palácio. Esse homem tem memória. Esse homem tem memória sobre quem você está querendo. Ele é um arquivo vivo. Ele é um livro aberto para te falar o que se existe alguém que esteja ligado biologicamente a Jonathan. Qual é o nome dele? Ziba. Chama Ziba. Traga Ziba aqui. Ziba chega diante de Davi, exclusivo, sim, teu servo Ziba. Existe alguém da casa de Jonas que possa usar de misericórdia para com ele? Sim, tem. Ele tem um filho, mas ele é aleijado de ambos os pés. Ele está numa cidade chamada Lodebar e ele está na casa de Malquir. Toda informação, toda informação, toda informação, detalhadamente. Citou a cidade, citou a casa, citou a situação física em que ele estava. Queridos, foi aberto aqui um livro de memória. Você sabe o que acontece quando abre-se um livro de memória diante de Deus e Deus olha, a primeira coisa que vê é o seu nome? E quando o seu nome aparece no livro de memória de Deus, Deus sabe tudo sobre você. Ele sabe onde você está, Ele sabe o que você faz, Ele sabe de ansiedades que estão no seu coração, Ele sabe às vezes de temores que estão na sua alma, Deus sabe as suas lutas, as suas angústias, Deus sabe inclusive quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. É a memória, o livro de memória que se abre diante dos olhos do Senhor. A memória aqui chama-se Ziba no nosso texto. Mas a memória de Deus, queridos, a memória de Deus é linda. A memória de Deus é linda. Você está 24 horas diante do Senhor. Olha o que nós encontramos aqui da parte de Ziba, queridos. É uma informação detalhada, precisa e completa acerca de Mefibosete. Tem uma expressão linda que aparece na Bíblia. E lembrou-se Deus. E lembrou-se Deus. E lembrou-se Deus. Já viu muita expressão na Bíblia, não já? E lembrou-se Deus, e lembrou-se Deus. Você sabe quantas vezes essa expressão aparece na Bíblia? E lembrou-se Deus? 73 vezes. E lembrou-se Deus de Noé, dos animais que estavam na arca, e Deus fez soprar um vento que baixou o nível das águas. E Deus lembrou-se de Raquel, da esterilidade de Raquel, e Deus foi lá e fertilizou o ventre de Raquel, e Deus lembrou-se de Ana, no momento em que ela se coabitava com Elcana. Naquele momento, Deus lembrou do seu choro, Deus lembrou das suas orações e lembrou-se dele. Queridos, Ziba é o livro de memória diante de Deus sobre Mefibosete. Já pensou que coisa maravilhosa? E se Ziba não estivesse no palácio? E se esse pedido de informação de Davi, existe alguém da casa de Jonatas? Se essa informação não chegasse a Ziba, sabia onde
Esse jovem estava? A gente vai falar um pouquinho disso sobre ele. Meus queridos, essa insistência da Bíblia, essa pontualidade da Bíblia em reafirmar, e lembrou-se Deus, para nós é importante, mas Deus não precisa lembrar de nada. Deus não perde memória. 24 horas por dia Deus lembra de você. 24 horas por dia Deus está olhando para você. 24 horas por dia Deus cuida de você. Nós é que precisamos ter memória, não é Deus. Essa é uma linguagem muito carinhosa, muito humana, para a gente saber o quanto Deus se importa conosco, o quanto Deus nos ama. É isso mesmo. Olha, queridos, sabe que tem algumas instituições memoriais na Bíblia? Porque nós esquecemos das coisas facilmente. Por exemplo, a Páscoa é uma instituição memorial. Eu disse, ó, vocês vão celebrar a Páscoa uma vez ao ano. Quando você estiver celebrando a Páscoa, lembra de onde vocês saíram. Lembra onde você estava. Lembra de onde Deus tirou. Veja o que foi que aconteceu com você. A Páscoa é uma instituição memorial para lembrar a grande libertação do Egito. Deus te libertou. Veja onde Deus te tirou. Veja o que aconteceu com a sua vida. A festa dos tabernáculos também é uma instituição memorial. Uma vez ao ano vocês vão para o deserto. No mês de Nisri, que equivale ao nosso mês de outubro. Vocês vão ficar uma semana no deserto. Vocês vão armar tenda no deserto e vão ficar no deserto. Uma semana. E vocês vão lembrar o cuidado que Deus teve com seus pais, 40 anos cuidando deles no deserto. Deus cuidou. E eles chegaram à terra que manava leite e mel. A festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, é uma instituição memorial. Nós temos a ceia. Domingo que vem nós temos ceia. Jesus diz assim, ó, todas as vezes que pegares esse pão e esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Não esqueça que eu morri. Não esqueça que eu morri por vocês. Minha morte não é uma tragédia, não é um acidente. Minha morte não é uma questão biológica. Eu morri por amor a vocês. Não esqueçam. Todas as vezes que pegardes este pão e este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, queridos, é uma instituição memorial. Deus não precisa de memória. Quem precisa de memória sou eu. Quem precisa de memória somos nós. Porque Deus não te esquece um segundo ao longo da sua história. Não esquece, embora a gente tenha essa linguagem carinhosa. Tá? Lembrou-se o Senhor, lembrou-se o Senhor, lembrou-se o Senhor. Lá em Salmo 115 também tem uma expressão linda, versículo 5 do Salmo 115, que diz assim, e o Senhor lembra de nós quando nós clamamos a Ele, apresentamos as nossas orações a Ele, o Senhor lembra de nós. Olha que coisa linda. Lembra mesmo? Ele esqueceu alguma vez? Ele esqueceu. Ele não esqueceu. Queridos, Deus nunca esqueceu de Mefibosete. Nem da história de Mefibosete. Deus não esqueceu do lugar em que ele estava. E os ventos da misericórdia do Senhor sopraram no palácio. Soprou no coração de Davi. Soprou no coração de Ziba, para que de repente esse moço seja encontrado, abraçado e tenha uma nova história na sua vida. Muito bem. Os ventos da misericórdia de Deus estão sempre à procura de alguém. É isso?
Há mais alguém na casa de Saul que eu possa mostrar a bondade do Senhor? Tem mais alguém? Ah, tem Mefibosete, mas tem mais alguém? Meus queridos, os ventos da misericórdia de Deus estão sempre soprando, procurando alguém para depositar sobre essa pessoa as misericórdias de Deus. Tem mais alguém? Tem eu aqui, tem você aí, não é? Tem a minha família, tem a sua família. Tem, nós estamos aqui. Tem sempre mais alguém. As misericórdias, os ventos da misericórdia de Deus estão soprando sempre à procura de mais alguém. Esse mais alguém que essa misericórdia está procurando pode estar na minha família, pode estar na minha casa. Tem alguém na minha casa precisando, tem alguém na sua casa precisando. Está procurando, quem sabe, um amigo nosso, um parente nosso, uma pessoa queridíssima nossa, né, que não está aqui conosco nesta noite, poderia estar aqui, mas os ventos da misericórdia estão procurando. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Sim, sempre tem mais alguém. E esse mais alguém, assim como Deus usou Ziba no palácio, para os ventos da misericórdia de Deus soprar, só precisa. Ontem foi Ziba, hoje é você. Hoje é Joaquim, José, a Maria, o Sebastião, o Pedro. Hoje sou eu, sou você, é você. Para que os ventos da misericórdia de Deus alcancem mais alguém, você precisa fazer diante de Deus o que Ziba fez diante de Davi. Deus, eu tenho mais alguém. Eu tenho mais alguém. Eu disse para Deus, nesses 10 dias estava lá, Deus, o peixe que eu quero não está dentro d'água. O peixe que eu quero está dentro do barco. Eu vou provar para esse gaúcho que a palavra de Deus tem mais poder do que o coração duro dele. E vou batizar naquele rio no lugar mais fundo. O azar é dele se não souber nadar, né? O azar é dele. Mas, queridos, tem mais alguém? Tem. O que precisa acontecer é uma covardia minha. É uma covardia nossa, querido. Você saber de mais alguém que os ventos da misericórdia de Deus precisam soprar, mas você não faz o seu papel. Ziba seria um covarde se tivesse fechado os seus lábios. Ele foi a memória de Mefibosete no palácio. Ele foi, queridos, o instrumento de Deus. Domingo, dia 18, eu quero ver a postura missionária, evangelística dessa igreja. Se nós estamos dispostos a fazer o papel de um Ziba no palácio, não foi à toa que Deus colocou Ziba no palácio. Deus não colocou Ziba por causa de um emprego que ele precisava. Deus não colocou Ziba no palácio para que ele pudesse usufruir das delícias do palácio, do status do palácio, da beleza do palácio. Dizer, eu tenho um emprego e eu trabalho no palácio. Deus diz, estou te colocando no palácio para você ser a memória de Mefibosete, você entendeu? A memória de Mefibosete, você entendeu? E você não vai ser um frouxo, um medroso, um covarde, você não vai falhar. Que às vezes, queridos, nós somos tímidos, medrosos e covardes e nós não fazemos o nosso papel. Quando os ventos da misericórdia de Deus estão soprando, procurando mais alguém. Mas você sabe quem é a pessoa que esses ventos precisam soprar. Vai lá, assim, eu sei onde essa pessoa está. Eu sei onde ele está. Meus queridos, os ventos da misericórdia divina são restauradores. Diga-se comigo, os ventos da misericórdia de Deus restauram a nossa alma. Olha o que acontece com o texto. Olha o que acontece. Chamou Davi a Ziba,
servo de Saul, ele disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhes-á, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Os 35 mais 36 agora são servos de Mefibosete. Queridos, aonde estava Mefibosete? Em Lodebar. O que significa Lodebar? Debar, ou Dabar, em hebraico, significa palavra. Dabar Adonai, a palavra do Senhor. Mas só que a palavra Dabar significa, sozinho pode significar também lei. Nesse caso aqui, a tradução é para lei. Ló é um advérbio de negação. Lodebar significa lugar onde não existe lei. Terra de ninguém. É um gueto. É uma terra árida, improdutiva, que não dá esperança para ninguém. Onde ninguém vai, onde ninguém quer ir. Lá não tem sinal de internet, lá não tem um sinal de Wi-Fi, lá não tem nada. Lá não produz nada. Não tem faculdade, não tem escola, não tem nada que te interessa. É uma terra árida. Para onde levaram Mefibosete para esconder Mefibosete? Lodebar. Ninguém vai te achar lá. Ninguém quer nada com Lodebar. Porque Lodebar é o último lugar nesse planeta, naquela época, que alguém gostaria de ir. Ele foi para não ser achado. Ele foi para não ser encontrado. Mas os ventos da misericórdia sopraram no palácio, na mente de um homem que tinha todas as informações. E de repente, queridos, vai uma caravana do palácio para buscar esse. Olha, a informação que Ziba deu para Davi foi preconceituosa. Ele disse: eu sei onde Mefibosete está, mas ele é aleijado de ambos os pés. Que é isso, gente? Precisava disso. Precisava. Essa informação preconceituosa. O que esse moço vai fazer aqui no palácio? Ele é aleijado. Deixa esse moço lá em Lodebar. Aí Davi, traga Mefibosete. Chegou para Ziba, você agora é chefe na casa de Mefibosete. Tudo que era de Jonatas agora é dele. Devolva tudo. Tudo que Jonas tinha, devolva para ele. As terras, os bens, propriedades, os valores, devolva tudo. Um homem que estava na miséria, na desgraça, vivendo num gueto, num beco sem saída. De repente, queridos, Deus coloca esse homem no palácio, como se fosse filho do rei. Porque Davi diz assim: cuida de tudo dele, mas o pão ele come aqui no palácio. E vai almoçar e vai jantar comigo. Como se fosse meu filho. Olha como que a história muda de uma forma brusca, de uma forma estúpida, a história muda. Meus queridos, minha irmã querida, meu irmão querido, Mefibosete está aqui no texto me representando, representando você. Porque o que os ventos da misericórdia de Deus fizeram com Mefibosete é o que os ventos da misericórdia de Deus faz com a nossa vida. Você diz assim, mas nada muda, Deus. Não aguento essa rotina, eu não suporto levantar todo dia, dormir todo dia, acordar todo dia para fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, nada muda nada. Meus irmãos, quando esses ventos sopram
E as misericórdias de Deus têm asas como asas do vento, sopra na direção que Deus mandar. Ele obedece à voz do Senhor. E fez isso com a história de Mefibosete. Não interessa ser aleijado diante dos pés, os defeitos que tem, os problemas que tem, não interessa. Isso chama-se misericórdia de Deus. Não interessa. Os ventos da misericórdia divina são restauradores. Restaurou a vida desse homem. Aí você diz assim, o texto diz, manda devolver para ele tudo que era de Saul, devolva para ele, perdão, de Jonatas, tudo que era de Jonatas, devolva para ele. Mas deixa eu dizer o seu coração, querido, deixa eu dizer a sua alma. Antes de devolver para esse homem aleijado de ambos os pés, vou pegar aqui a narrativa que estava no coração de Ziba, uma péssima narrativa, dispensada. Não precisava fazer parte disso, porque Deus não olha os defeitos de ninguém. Deus ama o branco como ama o negro, Deus ama o pobre como ama o rico, Deus ama o culto como ama o analfabeto, o douto, o iletrado, Deus ama do mesmo jeito. Deus ama o santo e religioso como Deus ama a prostituta da favela, que vende seu corpo R$5, ou uma trouxinha de drogas. Deus ama todos. Deus não faz acepção de pessoas. Mas a mudança que faz aqui é bruta. E eu quero dizer para você uma coisa, que a maior mudança na vida de Mefibosete foi na sua alma. Você pode saber como é a alma de Mefibosete agora, sabendo que tudo que era do seu pai volta para suas mãos. Que o lugar dele era no palácio. O seu avô Saul estava lá no palácio, o seu pai estava no palácio. Até os 5 anos ele estava no palácio. O lugar dele era o palácio. Ele nunca devia ter saído do palácio. Mas o medo, o terror, jogou para Lodebar. A primeira coisa que Deus cura desse moço é a sua alma. Ele disse, eu não acredito que eu estou de volta ao palácio. Eu não posso acreditar, mas é verdade. Você está de volta ao palácio. E outra coisa, você estava sozinho lá em Lodebar. Agora você tem um homem chamado Ziba, com 15 filhos e 20 servos, que agora são todos servos seus, trabalhando a seu favor. E outra coisa, você nem precisa do pão que eles produzem, fazendo a terra produzir, porque você está no palácio, comendo no palácio, vivendo no palácio e vivendo o que o palácio te oferece. Qual é a alma desse moço, queridos? Qual é a alma dele? Diga para mim. Diga para mim. Eu entendo que se fosse você, né, se fosse eu, nós íamos dizer para Davi, não precisa devolver nada, não. Não precisa devolver, não. Eu estou no palácio. Eu estou no palácio. Me encanta a experiência de Eliseu quando passa pela cidade de Sinem e tem aquela mulher Sunem, né? E tem aquela mulher sunamita. E quando ela tem todo aquele carinho com o profeta e faz quarto e mobilia o quarto, e dá comida e atende, dá tudo que o profeta queria. Aí Eliseu chega para o servo dele e disse, o que a gente pode fazer por essa mulher que nos atende com tanto carinho aqui? Todas as vezes que a gente passa por Sinem. Aí, bem, não tem filhos, não tem filhos. Quem sabe aí, uma boa, né? Uma boa, orar para essa mulher ter um filho. Aí Eliseu manda chamar a mulher, sunamita. Você precisa de alguma coisa que a gente possa falar de você para o rei ou para o comandante do exército? Os 2 homens tinham poder na época, né? Para decidir tudo. Ela disse, não.
Eu moro no meio do meu povo. Não precisa de nada. Sabe, queridos? Só de estar no meio do povo dela. Quer dizer, eu não preciso de nada. Eu estou bem. Estou bem. Estou bem. Eu entendo que Mefibosete era a mesma coisa. Eu não preciso de nada. Eu estou no palácio. Eu estou no lugar. A minha origem era esta aqui. Sangue real, sangue de realeza, sangue nobre. Ali tem status, tem política, ali tem política pesada, ali tem status social pesado. Tudo devolvido para ele. Mas o melhor não foi nada disso, querido. O melhor era a alma dele. Estou com a alma sarada. Eu agora tenho dignidade. Dignidade. Mas, só mais um ponto para a gente encerrar. Os ventos da misericórdia de Deus sopram trazendo paz. Porque quando Davi manda uma caravana do palácio lá para Lodebar buscar Mefibosete, você sabe que acontecia isso muitas vezes? Um rei mandar chamar alguém, às vezes é para cortar o pescoço. Eu imagino como Mefibosete foi levado por aquela caravana, não entendendo nada. Sabe quando você não entende nada, não entende nada? Não precisa entender não, cara. Você não precisa entender. Deixa só Deus agir. Você entendeu? Mas eu imagino que foi tremendo. E quando ele entra no palácio, chama Davi, se olha, Mefibosete está aí. Davi sai, chega de Mefibosete, e disse, teu servo. E se inclinou diante de Davi. E foi que Davi disse? Não temas. Não temas. Eu estou te trazendo aqui para te honrar, para te abençoar, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Não temas. Quando os ventos da misericórdia divina sopram, trazendo paz ao nosso coração. Olha que bem, querido. Olha que bem. E onde esses ventos estão soprando hoje? Aqui, ó. Estão soprando aqui dentro desse santuário. Porque você está aqui. Quando o pastor Alexandre pegou a palavra para iniciar o ministério de louvor, ele começou com um versículo da Bíblia. Efésios 2:4. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou. Nós não combinamos nada, não. Nem as músicas. Você viu? Você viu as músicas cantadas aqui hoje? A forma como ele abriu. Quando ele estava ali, quando ele abriu Efésios 2:4, eu disse que coisa linda, Senhor. Ó, coisa linda. Mas Deus, Efésios 2:4, começou com Efésios 2:4. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. É por isso, querido, que esses ventos estão soprando, os ventos da misericórdia de Deus. Diga aleluia! Aleluia! Soprando abundante sobre a sua vida, soprando sobre você nos dias dessa semana, soprando sobre você no seu caminhar, soprando você para trazer paz ao seu coração. É, isso aí, isso aí. Os ventos da misericórdia, quando sopram sobre a nossa vida. E o que acontece conosco? Acontece que você não teme mais nada, né? Você sabe que você está debaixo das eternas misericórdias de Deus. Eu recordo que não faz muito tempo, acho que foi agora, questão de um mês ou 2 meses, lembra que eu preguei
Em Lamentações 3, 22, 23? Eu acho que tem, né? Acho que tem mais. Pouco, se tiver um mês é muito, né? Mais de um mês é muito. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Aí diz assim: grande é a tua fidelidade. Fidelidade. Meus queridos, essa é a razão porque nós nos alegramos diante do Senhor. Tá? Aquela oração que Zaqueu Bartimeu fez, que oração linda. Eu amo essa oração de Bartimeu. Porque ela é curtinha, mas pensa numa oração eloquente. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha só o que a gente faz todo dia. Só isso. E em nome de Jesus, em teu nome. Amém. E em teu nome. Amém. Que o bom Deus faça esses ventos soprar sobre a sua vida o tempo todo. Que esses ventos te persigam. Esses ventos da misericórdia divina. Diga assim comigo. As misericórdias do Senhor têm asas como as do vento e sempre sopram na direção que Deus ordenar. Diga-se ainda, esses ventos estão soprando na minha direção. Diga aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Você que está em casa, encerramos aqui a mensagem. Você que está no celular, sabe que esses ventos estão soprando na sua casa, dentro do seu lar, na sua vida. Agora eu quero que a igreja fique em pé. Vou fazer uma coisa aqui, queridos. Quando terminei de preparar essa mensagem, você vai escrever uma oração. Vou escrever uma oração. Escrever a oração. Você vai fechar os seus olhos, vai colocar a sua mão no seu coração. Você que está em casa, também fecha os seus olhos, coloca a sua mão no seu coração e você vai repetir comigo essa oração. Diga assim: meu Deus, tu és um Deus soberano, soberano e misericordioso. Sei que tu me amas. Sei que os bons ventos da tua misericórdia sempre sopram a favor da minha vida. Que esses bons ventos continuem soprando por todos os lados, trazendo paz e transformação aos corações aflitos. Que os bons ventos da tua misericórdia soprem sobre a minha família, para que todos te temam e te sirvam. Que os bons ventos da tua misericórdia soprem sobre o Brasil, trazendo vida a tudo que está morrendo. Que os bons ventos da tua misericórdia soprem sobre as nações e que elas te reconheçam como o único Deus, justo e verdadeiro. Em nome de Jesus, amém! Glória a Deus, aplauda o Senhor.